What is photo voice, and how is it used? We all see the world from different viewpoints and can learn much by seeing things through diverse lenses. Photo voice is a participatory photography activity to understand diverse experiences and to advocate for change. Photo voice can empower participants and allow teams to see things through new lenses. Participants are asked to make and then interpret photos about a specific topic. The activity produces a set of photo stories, which include both an image and text. First, it's important to identify the right kinds of participants. Aim to include a diverse group of individuals to reveal new viewpoints. Second, orient the participants on the photo voice approach. Smartphone photography basics, ethical photography, and the topic. Your topic can include aspects such as differences, changes, or experiences. Third, it's time to create photos. This can be conducted over a few weeks or in a targeted session. Fourth, ask participants to share several photos and to interpret them through captions and short explanations. This can be done in a workshop or through a questionnaire. Fifth, and finally, curate stories as a collection and conduct content analysis. You can share stories in a workshop, on a gallery wall, or even in an album to facilitate change. The Qual Kit includes a suite of tools and guidance to help you with a photo voice activity. Seeing things through new viewpoints can aid program teams in addressing inequalities, mitigating unintended consequences, and creating more inclusive projects. Pensamos utilizar o Photo Voice no Chá com Letras porque se adequava ao tema multiculturalidade e ao público que pensávamos ter, alunos oriundos de comunidades migrantes. Como podemos descrever esta técnica? Alia-se à família das metodologias qualitativas, participativa, colaborativa e inclusiva, suscetível de contribuir para a resolução de problemas a respeito de questões sociais, ambientais e de saúde, com base na revelação da percepção de uma comunidade a partir de relatos construídos com base em fotografias. Seria sempre um quase photo voice porque nesta técnica estão envolvidas muitas ações que não iríamos desenvolver. Mas seria também positivo poder divulgar o Photo Voice que tanto se adequa ao processo de ensino-aprendizagem. Algumas experiências já foram realizadas. As suas principais vantagens são: permite a participação do aluno na construção do seu próprio conhecimento. O conhecimento é construído com base nos saberes prévios do aluno. Permite a utilização de tecnologias bem conhecidas pelo aluno. Permite um aprofundamento do conhecimento das questões técnicas, mas também éticas da utilização das tecnologias. Contribui para o desenvolvimento das competências de criatividade, reflexão e espírito crítico e, por último, permite aproximar o aluno das pesquisas científicas. É sobretudo muito importante para empoderar os que de alguma forma se sentem excluídos ou inferiorizados, como por exemplo as comunidades migrantes. Aqui todos têm a possibilidade de participar e expressar, através da imagem, a sua opinião. Típico do Baixo Alentejo. O canto alentejano começou como uma prática de canto espontâneo para ser hoje reconhecida internacionalmente. A valsa mandada é uma dança típica das aldeias dos concelhos de Grândola e Santiago do Cacém. Pode ser considerada a principal dança presente nos bailes do campo ou bailes do monte. O grupo representado é o grupo de valsa mandada da Universidade Sénior de Grândola.
a riqueza do nosso património cultural e regional. Neste caso albicastrense. Não se vê apenas na escrita. Os tapetes de arraiolos marcam bastante a tradição regional alentejana e até mesmo a portuguesa. Lembrei-me dos tapetes porque a minha mãe gosta muito de tapetes e ela própria os sabe fazer, então foi algo presente na minha vida e eu até considero que ficam muito giros nas decorações das casas. Das mãos de gente simples e trabalhadora, nasceram riquezas culturais como o tarro e o coxo, guardados na memória dos alentejanos e ainda em muitos lares do Alentejo. O coração de Viana, que é utilizado atualmente como símbolo da cidade de Viana do Castelo, tornou-se património emocional e icônico de Portugal e da arte filigrana portuguesa. É atualmente reconhecido em todo o mundo. Os santos populares desempenham um papel significativo na cultura portuguesa. São festas que ocorrem durante o mês de junho. As festas são celebradas com grande entusiasmo em todo o país, com desfiles, marchas, danças e comida. Estas festas são uma oportunidade para as comunidades se reunirem, celebrarem e desfrutarem da comida típica, da música e da dança. As festas de verão de Santa Maria em Hermidas, Sado. Um ponto importante da festa é a realização da solene Eucaristia em honra de Nossa Senhora da Conceição e a procissão. Há uns anos atrás todas as ruas estavam enfeitadas com milhares de flores de papel, feitas pelos moradores que à noite durante alguns meses se juntavam para as fazer. Essa arte artesanal que envolve centenas de pessoas, reflete a criatividade e o espírito colaborativo da comunidade local, fortalecendo assim os laços entre os moradores. É uma festa verdadeiramente memorável. A escolha desta foto tem o objetivo de não deixar apagar a memória das festas de Santa Maria. A Quinta-feira de Ascensão ou Quinta-feira da Espiga acontece 40 dias depois da Páscoa, recaindo invariavelmente no mês de maio. No concelho de Alenquer é feriado municipal. Os alenquerenses têm por tradição realizar uma caminhada pelo campo onde apanham o ramo da espiga. Este é composto por espigas de trigo, papoilas, malmiqueres brancos e amarelos, videiras, oliveira e alecrim, sempre em número ímpar. Depois ata-se o ramo e coloca-se ao contrário atrás da porta durante o ano inteiro para dar sorte, paz, alegria, alimento, amor, saúde e desafogo econômico. A par desta tradição, realiza-se a Feira da Ascensão ao longo de 5 dias, sendo inaugurada na noite de quarta-feira, véspera do dia da Ascensão. Sou habitante da Margem Sul e assim escolhi uma foto da Ponte 25 de Abril que tem uma longa história, porque contribuiu para ligar Portugal e especialmente para nós, os habitantes da denominada Margem Sul. É uma travessia da maior importância, aproximou-nos de sobremaneira à capital, possibilitando-nos mais postos de trabalho e um modo de vida mais cosmopolita. O que também pode ser visto como um aspecto negativo, na medida em que a Margem Sul perdeu as suas características. A antiga estação do Barreiro faz parte da história da cidade. Era um local inevitável para quem queria ir para Lisboa, pois era também desse terminal que partiam os grandes barcos que faziam a travessia do Tejo em direção a Lisboa. Era um local de confluência de passageiros vindos de todos os pontos da região sul do país. Atualmente, com o progresso tecnológico e o desenvolvimento das vias de comunicação, o Barreiro perdeu esta centralidade. Mas a velha estação continua lá a lembrar que ela marcou um período largo da história da cidade. Fica na memória de quem visita Alcácer do Sal. Parece estar ali desde sempre, imutável e bela. Poucos sabem é que foi criada para unir as margens de outro rio e receber comboios,
O Rio Judeu, no nunca concluído ramal ferroviário de Seixal-Cacilhas iniciado em 1901. A ponte estava a degradar-se e, em 1945, o ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco, aproveitou a ponte para o Rio Sado, facilitando as deslocações para sul. Na minha história pessoal, enquanto criança, esta ponte delimitava os territórios de exploração permitidos dos outros. Nunca passes para lá da ponte, o que significava dizer, não atravesses a estrada porque ela é perigosa. Percorrido desde a Idade do Ferro, o Rio Sado é um portal para a Antiguidade. A história de Alcácer do Sal é um mil-folhas, com camadas sobrepostas de história em todas. O rio é o protagonista. O Sado abriu-se aos aventureiros fenícios há cerca de 2800 anos, na alvorada da Primeira Idade do Ferro. Depois sucessivamente foi convidando e albergando novos visitantes. O comércio fluvial continuou intenso com os mouros, excelentes artesãos que ali desenvolveram uma indústria de construção naval, mantida e continuada por toda a Idade Média. O Sado permitia um intenso tráfego naval, que permitia o acesso a outras povoações no interior do território, nomeadamente a Beja e Évora. Para a minha história pessoal, o Sado sempre foi uma espécie de confidente e musa. É uma testemunha desse passado em que o Sado era o principal motor económico da região, repleto de embarcações que transportavam mercadorias e gentes. Este tipo de embarcação terá resultado da conversão de pequenos barcos de pesca em galeões de transporte de sal. Este tipo de transporte fluvial manteve-se até aos anos 70, dada a localização das salinas e a inexistência de vias alternativas terrestres. Da minha história pessoal guardo a mais diferente comemoração da entrada do novo ano, 1980, feita a bordo deste barco ancorado no leito do rio. Na altura a sua propriedade era privada. Como vivo em Fornalha Velha, pequena aldeia, situada nos campos do Vale de Santiago, no concelho de Odmira, escolhi esta foto que para mim simboliza os locais onde podemos relaxar e encher a alma. É por estes caminhos que vou à procura de paz de espírito quando o stress parece não querer desaparecer. É uma paisagem distintiva da minha região e revela a conjugação harmónica do homem com a natureza. A praça homenageia o fidalgo que ajudou Afonso Henriques a conquistar Lisboa. Mesmo ao lado ficam os centros comerciais Martim Muniz e Moraria. A mistura de portugueses, africanos, chineses e indianos dá colorido e graça ao local. Tem quiosques de comida de vários países com animação musical a condizer. É um espaço de multiculturalidade. Escolhi esta praça porque enaltece a história e apela à interculturalidade. Lá sinto-me muito bem. A Adoração dos Reis Magos é uma pintura a óleo sobre madeira realizada entre 1501 e 1506 com a intervenção do pintor português do Renascimento Vasco Fernandes, Grão Vasco, e do pintor flamengo Francisco Henriques e que está presentemente no Museu Grão Vasco, em Viseu. Situado no centro da composição, Baltazar ostenta um traje onde se misturam influências europeias tradicionais, a camisa e os calções, com a novidade exótica de um tocado de penas, bem como inúmeros colares de contas coloridas, grossas manilhas de ouro nos pulsos e tornozelos, brincos de coral branco, remate de penas, idênticas às do tocado, no decote e na franja do corpete, e uma flecha tupinambá com o seu longo cabo. Segura igualmente uma taça feita de nós de coco montada em prata,
o que reforça ainda mais o seu caráter exótico. A sua inserção num contexto religioso tão importante como é o da adoração dos Reis Magos tem subjacente a ideia da cristianização do continente recém-descoberto, de acordo com as sugestões da Carta de Pero Vaz de Caminha, onde se relata a par do primitivismo dos habitantes a sua disponibilidade para a mensagem cristã. Saliente-se, ainda, o facto de o menino Jesus segurar na mão esquerda uma moeda de ouro, numa referência ao secular desejo de riqueza associado aos descobrimentos portugueses. A casa da minha avó, por um lado, representa a arquitetura alentejana e, por outro lado, é um sítio muito significativo para mim por ser onde eu passei muito tempo na minha infância. Antigo convento franciscano do século XVI, de estilo manuelino e maneirista, situado junto ao rio Arade, na cidade de Portimão. Atualmente encontra-se em estado de franca degradação. Fundado em 1530 por Simão Correia, capitão de Azamor e figura importante do Algarve na época quinhentista. Escolhi este monumento por fazer parte do património histórico, estando classificado como bem de interesse público desde 1993 e estar muito degradado. É propriedade privada, o Estado não pode fazer nada e o proprietário não quer gastar dinheiro na sua recuperação. Merecia o maior cuidado. Algo que se destaca na cultura portuguesa é a sua arquitetura. Um exemplo disso mesmo é a Quinta da Regaleira, em Sintra. A cultura portuguesa é caracterizada por uma pluralidade de influências que a torna de uma beleza e riqueza singulares. O Convento de Cristo em Tomar, presente nesta experiência fotográfica, foi classificado como Património da Humanidade e inscrito na lista do Património Mundial da Unesco, em 1983. O assobiador, sobreiro que habita o Espaço Natural de Águas de Moura, plantado em 1783 e considerada a maior árvore de cortiça do mundo, suporta aqui o Convento de Cristo. No meu ponto de vista, Portugal é exatamente isto, a união perfeita entre natureza e património cultural que mostra um povo que foi e é curioso, aberto ao conhecimento e à cultura do outro. A açorda é um prato tradicional da culinária portuguesa, com raízes antigas na história e na cultura do país. A meu ver, reflete a simplicidade e a sustentabilidade dos ingredientes locais, como o pão e o azeite, e é valorizada pela versatilidade, já que pode ser adaptada com vários ingredientes conforme a região e a época do ano. Por exemplo, o alho, o camarão, os espinafres, as beldroegas, entre outros. Por outras palavras, a açorda é mais do que apenas um prato. É um símbolo de convívio familiar e de união em torno da mesa. E é claramente uma experiência gastronómica.
O brigadeiro é um dos meus doces favoritos, e sendo do meu país, quis compartilhar no Photovoice. Desde que era criança sei fazer o brigadeiro e eu adoro o momento de fazer e de comer também. Brigadeiro tem esse nome por causa de um cidadão que fez uma campanha política na revolta de 1922. Sou romeno, de uma localidade perto de Bucareste. Escolhi o edifício da Biblioteca Central da Universidade de Bucareste porque é muito bonito e também porque na sua fronte tem a estátua de Carlos I, para nós Carol I, rei do Reino da Roménia. Este rei era irmão de uma rainha consorte portuguesa, Estefânia, mulher de Dom Pedro V. A Roménia tem outra semelhança com Portugal, para nós também é feriado nacional o dia 1 de dezembro. É o Dia Nacional da Roménia porque foi nesta data, em 1918, que o então Reino da Roménia se unificou com as regiões da Transilvânia, da Bessarábia e de Bucovina.